Saúde os irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor. 皆さん、主の平和おはようございます。 Vamos estar de pé ainda, abrindo em Mateus capítulo 5, では、マタイの福音書の5章を皆さんと、初めに読みたいと思います。 do versículo 1 até o 12. 1節から、12節まで読みたいと思います。 Eu vou ler o número ímpar e os irmãos ler os pares, para a gente estar acompanhando com dedicação a leitura. Amém? 長めの聖句なので、交互に読みたいと思います。私が初めの聖句を読んで、皆さんは、2節とか、その偶数の聖句を読んでください。 E vendo Jesus, a multidão subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Todos juntos o 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é nos céus o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, aqui já foi exposto, a Senhor Deus querido, uma oração para que esta palavra não se perca. Também guarde a tua igreja, guarde toda a nossa casa, e que, Senhor, esta semente venha cair em uma terra fértil, Senhor Deus querido. Que o teu povo, nesta noite, como eu disse, que a verdade nos libertará, porque se o Filho nos libertar, é somente a tua palavra que pode nos libertar. Somente a tua palavra pode iluminar os nossos olhos daquilo que nós não estamos enxergando direito. Por isso, Pai, guarde o teu povo, guarde toda inquietude, guarde, Senhor Deus querido, de toda, Deus querido, ansiedade, Pai querido, o teu povo possa estar com a alma, Senhor, aquietada, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? ご着席ください。 As pessoas, elas buscam a felicidade em várias coisas, em lugares e em pessoas. 多くの人たちは幸せを探します。その人を通してとか、物を通して、何らかのその幸せを求めます。 Achamos que para ser feliz, nós precisamos ter o casamento perfeito, a casa perfeita, o serviço perfeito, estar tudo em ordem. その幸せの秘訣はいい家を持つとか、完璧な家族を持つとか、良い仕事を持つとか考えがちです。 Não é errado nós buscarmos isso. それらを求めることは間違ってはいないです。 Mas a nossa felicidade, ela não será completa dessa forma. でもそれが完全に幸せを満たすかどうかは違います。 Porque ela começa dentro de nós, essa felicidade. 幸せというのは私たちの内側に宿るからです。 Ela começa em nossa alma, em nosso coração. 私たちの魂とその心から始まっていくんです。 Quando aqui dentro estiver organizado, a sua lente dos seus olhos sobre a vida vai mudar. そのあなたの心からあなたの自分の見るものすべてが変わっていくことになります。 E especialista em saber o que passa aqui dentro é o Senhor. 私たちの心の専門家が主イエス様です。 Em algumas outras traduções, não diz só a bem-aventurança, mas diz sobre a felicidade. でこの聖句では幸いですなど書いてあるんですけども、他の別の聖書の訳だと幸せなものだとか書いてあります。 E o Senhor Jesus nos deixou algumas lições sobre o que é ser feliz. でそれが何か聖書には教えてます。 Então, o primeiro versículo ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. で初めにイエス様が心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからですと書いてあります。 Aqui o pobre de espírito significa uma pessoa ser humilde. ここでは謙遜なものを表しています。 Ao contrário de parecer ter humildade, é ser humilde.
まあ、心に敬いの気持ちを持っているものです。A pessoa que é humilde de espírito, ela é ensinável. で、心が謙遜なものはもう本当に何も言うことがないんです。Na igreja tem várias personalidades, né? まあ、人間にはたくさんの性格があります。E às vezes destaca, né, alguns, né? まあ、特に何か影響を及ぼすこともあります。Mas assim, o que destaca, que nós vemos assim, o que se destaca é que às vezes o que para alguns irmãos uma pessoa ela tem tantos defeitos, mas para nós que somos pastores, nós vemos que é uma pessoa ensinável, uma pessoa humilde que aceita a correção. 牧師から見てその人の性格はもう何も言うことがないぐらいいい性格なのに、別の視点からだと欠点ばかり、欠点だけしかないとか、そういう、感じで見る人もいます。Ao contrário daquele que parece que está tudo perfeito, se você for corrigir ou ensinar alguma coisa, não aceita a correção. 完璧だと思って教えようとしても何も受け入れようとしない者もいます。Vamos abrir rapidamente em João capítulo 8, vamos ver o que Jesus nos diz sobre isso. João capítulo 8, versículo 31 e 32. ヨハネの福音書の8章の31と32節も、読みたいと思います。Eu vou lendo, os irmãos acompanham no telão. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。Então Jesus estava falando que, independente qual seja o tipo de pessoa, como ela chegou, o importante é que ela permaneça na palavra de Jesus. Se ela for uma pessoa humilde, uma pessoa que aceita a correção, a verdade vai libertá-la. で、どんな、性格を持っていてもイエス様のもとに行って謙遜を学んでいくのであれば、本当の真理がその人を自由にします。O orgulhoso, ele conhece a letra, mas ele não conhece a verdade. で、プライドの高い人は神様の教えを知っていても本当の真理は知りません。Mas o pobre de espírito, ele conhece a letra e ele deixa a verdade entrar em seu coração. でも真理を知るのであれば心から受け入れることができます。No segundo item que Jesus disse é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. 次にイエス様は悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと書いてあります。Vamos abrir em Salmos 51:17. 詩編の51編17節を読みたいと思います。Diz assim: os sacrifícios para Deus dão um espírito quebrantado, e um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. 神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。Aqui, o salmista estava dizendo de um choro, de um arrependimento verdadeiro. 詩編者はこの聖句を通して自分の悔い改めを表していました。E eu vou dizer para você, um choro verdadeiro de um arrependimento sincero não abre espaço para acusações de Satanás. で、心から悔い改めるのであれば、それを涙流してでも悔い改めるのであれば、サタンからの責めだったりとか迫害はもう何もないです。E em qualquer causa da sua vida, que você, em vez de chorar para a internet, em vez de chorar para a sua melhor amiguinha do trabalho, do seu amigo, vai chorar para Deus. あなたがスマートフォンだったりとか職場の友達だったりとか仲のいい人たちのために涙を流すよりも主に対して涙を流してください。É melhor do que você vir e entregar uma oferta aqui no altar, você é ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. 神様へのに捧げる生贄というのは砕かれた霊だからと書いてあります。Assim como nós lemos em Apocalipse ontem que o anjo ele estava com a oração dos santos no seu castiçal.
で、その黙示録の天使たちもその祈りを捧げていました。Assim é tudo que nós colocamos diante de Deus. Não deixe que uma tristeza venha a ser ocultada por algum filme, por alguma atividade. Vai falar com Deus que Deus vai te dar a resposta. もしあなたがその悲しんでいたりするのであれば、その映画でその自分の悲しみを乗り越えようとか自分を満たすのではなくて、神様で満たしてください。Outro item também que Jesus nos ensina sobre a felicidade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 次にイエス様がその三条の水訓で言われたことが、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですと書いてあります。Em Salmos 37:11, 詩編の37編の11節。Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. しかし柔和な人は、地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。Então, pode parecer um sentimento tão pequeno, você perder a paciência. で、人というのはそのちょっとしたことですの、落ち着きを失ってしまうこともあります。Mas o prejuízo de você não ter a mansidão é não fazer parte da vida eterna. で、その偏見をする人はその心が柔和ではないし、それがその神の国を、受け継ぐことはできないです。Moisés, mesmo sendo manso, ele bateu na rocha para que a água saísse para o povo. で、そのモーセもその水が、湧き出るように、岩にその杖を叩きました。E não somente isso, amados. A pessoa que ela sempre se estoura, a pessoa que ela sempre briga, que ela está irada, ela vai abrindo brechas na vida dela, para que espíritos malignos venham tentar agir. で、いつも誰かと口喧嘩ばっかりしているいつも喧嘩が絶えない人はいつもその敵の、悪霊が入り込もうとする働きが、してしまいます。E o mais engraçado é que quando o pregador ele traz uma mensagem, o Senhor fala diretamente com ele, né? で、メッセンジャーがその話をすると、その人に言っているかのような、実感を、感じます。E era já 2 horas da manhã de hoje, e eu estava escrevendo justo essa parte sobre a mansidão. で、今日の夜中の2時に柔和について、勉強をしていました。E eu estava com a minha filha acordada ainda no colo, no escuro, com a luz do celular aqui iluminando o caderno. で、私と娘はまだ起きていて、もう部屋は暗かったので、スマートフォンで光らせながら書いていました。E ela falando alto no quarto, né? E o pai dormindo, né? で、娘はお父さんが寝ていることに気を使っていました。Eu falei, fala baixo que seu pai está dormindo. で、静かに喋らないといけないから、お父さんが寝てるよと言いました。Ela falou, mas eu quero falar alto. でも大きい声で喋りたいんだけどって娘は言ってました。Eu falei, você vai falar baixo. Eu já fiquei brava já. 静かにしなさいと言っても叫ぼうとするからイライラしてしまいました。Eu falei, você vai ficar de castigo. Vai lá deitar que você vai ficar de castigo. これじゃ叱っちゃうから寝なさいと言いました。Eu já fiquei brava. もう完全に怒ってしまいました。A hora que eu peguei na caneta, eu falei assim, meu Deus. Eu falei, Karen, volta aqui. で、柔和について学んでいたのにイライラしてしまったので、それに気づいてもう一度娘を呼びました。Você entende o porquê que eu quero que você fala baixo? なんで小さい声で話してほしいか分かると聞きまし Ela た。falou, não. 分かんないと言いました。Eu falei, porque o seu pai simplesmente está dormindo, minha filha. お父さんが寝てるじゃんと言いました。Ela falou, desculpa, mãe, não vou fazer mais isso. 分かったと。それでもうやらないよと娘は言いました。O momento que a gente perde a mansidão, a outra pessoa não consegue entender a sua mensagem que você está querendo dizer. もし心に柔和を抱いていないのであれば、相手に伝えたいこともはっきり全部伝わらないです。Então ela entendeu, ela sentou e ficou bem quietinha. で、私の気持ちが彼女に、娘に、伝わって、しっかりと静かにしてました。Então nós vemos que às vezes você perder a paciência pode parecer um pecado tão pequeno. で、柔和を失ったりとか落ち着きを失ってしまえば、つまずきになってしまうこともあります。Mas existe muitas coisas que vai te fazer perder por causa desse pecado pequeno.
ちょっとしたことで多くのことを失ってしまう可能性があります。Número 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. 次に、義に植え乾く者は幸いです。その人たちは、満ち足りるからです。Em quem está toda a fonte de justiça? 義の源は誰でしょうか？ Em quem, igreja? どこにあるんでしょうか？ Vamos ver se vocês estão dormindo ou se estão acordados. Em quem está toda a fonte de justiça? 義の源はどこにあるんでしょうか？ É 誰で bom しょうか？ vocês falar, porque pela manhã nós estamos com frio, ainda meio com sono, estamos despertando. Então é bom vocês falarem para vocês serem participativos do culto. 発言していくことはとても大事なことです。朝で眠いし寒いんですけども、発言していくことで温まるし目を覚ますこともできるので、メッセージに参加することは本当に大きな意味があります。E onde nós podemos encontrar conselhos de justiça? で、義についてどこに聖句が書き留められているんでしょうか？ Na palavra de Deus. 神様の御言葉です。Então, quando falamos em justiça, nós não falamos da ira do homem para receber a justiça. で、義を自分が手に入れるためには人の怒りとかではないです。Há algumas crianças, né, elas assistem os justiceiros da verdade, né? E vai lá, tem aquele homem com a espada e vai matar todo o mal, né? 子供の遊びで敵を倒したら正義の味方だとかという話ではないです。Ou aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que vai entrar nas causas na frente do pastor e ele, vamos consertar essa igreja, vamos consertar esses irmãos que estão andando torto. で、義は牧師や教会に通って自分が手に入れるものではないです。Ou então, lá na sua fábrica, eu tenho sede e fome de justiça. Quem fez errado aqui para mim vai ter que pagar. で、自分は義に植え替えているもので、行いに報いがあると思う人もいます。Mas em Tiago 1:20 diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. で、ヤコブの手紙では苛立ちというのは義を生み出すことはできないと教えています。A nossa ira não opera a justiça de Deus. で、溢れる悪が自分を義に導くことはできないと書いてあります。A nossa raiva não produz nenhum resultado. 苛立ちが良い結果を招きません。Ao contrário, ela impede o agir de Deus sobre a sua vida. 神様から受けるものを自分が邪魔してしまっています。Mas Jesus estava dizendo: feliz é aquele que busca a justiça de Deus, pois fazendo isso podemos ser justos diante do Senhor. 主を呼び求めるのであれば自分が神様に義と認められていくことができます。Número 5. Bem-aventurados os misericordiosos. 次に、憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。A pessoa misericordiosa, ela tem compaixão da dor do outro. 憐れみ深い人は誰かに対して同情の気持ちを持っている人のことを言います。Você pode ver, uma pessoa que ela intercede por outras pessoas, pela igreja, ela tem mais compaixão pelas pessoas. Por quê? Ela é uma intercessora, ela vai levar uma carga da outra pessoa. Se ela vê uma dificuldade na igreja, alguém que não está firme, uma mãe que está padecendo, uma família que está sofrendo, ela vai interceder, porque ela é uma pessoa misericordiosa. で、憐れみ深い人というのは誰かのために取りなしをする人のことを言います。教会とか兄弟姉妹に対して祈ったりとかするとか、あとは誰かがお母さんがいなかったりとか、いろんな人生が難しく過ごしている人のために祈ってあげたり、同じ重荷を背負うことは憐れみ深くて、相手に対する同情気持ちをよく理解している人のことを言います。E isso, amados, não é um dom, é algo que a pessoa foi buscando a Deus e o coração dela foi mudando. 神様を求めることによって自分が変わっていってそれが実現していくことができます。É claro, é Deus que concede a pessoa ser assim, mas eu falo, não é algo que ela já nasceu dessa forma. でもそれは神様が私たちに憐れみ深さを与えてくださるんです。Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
すべての罪がその死にその神様の栄光に返されると書いてあります。 E a Bíblia diz que no juízo final, aqueles que exerceram misericórdia na terra alcançarão misericórdia no juízo final. 神の最後の裁きでその憐れみ深かった者はその人に対して憐れみを受けると約束されています。 Mas abram suas Bíblias em Lucas capítulo 6, versículo 38, para nós entendermos um pouco sobre isso. もっと理解するために、ルカの福音書6章38節を読みたいと思います。 Quando eu dou misericórdia, eu recebo misericórdia. その相手にその憐れみを与えると今度は自分が憐れみを受けることができます。 Vamos entender aqui, a Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, 38, dar e dar-se-vos-á, dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir. 与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、ゆすって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。 Então, nós entendemos aqui que esse versículo está dizendo de alguém que está medindo a vida de alguém. で、ここではその相手のその人生、誰かに対して測っている人のことについて書いてあります。 E que alguma coisa ela iria receber em troca, bem transbordante, da mesma medida que ela deu, vai vir até mais para ela. で、その相手に与えた分、今度は自分もその受けることになります。 Então, Jesus usou essa metáfora porque no comércio antigamente, quem estava vendendo colocava no saco os grãos. E aí ele apertava, recalcada, ele apertava bem os grãos no saco. で、イエス様は食料を求めて食料が出るように働いていた人の例えを話をしました。 Então ele pegava aquele saco, sacudida para que coubesse mais. で、袋をゆすっていたんです。 Então ele colocava até transbordar. で、そしてそれが溢れていきました。 Agora você imagina, em uma situação que o Espírito Santo te pede para ter misericórdia e você, por obediência, Senhor, eu vou ter misericórdia dessa vez, vou perdoar. Agora você imagina o que te espera. もし御霊があなたに憐れみ深くありなさいと命じられたりとか、人を許しなさいと命じて、それに従うのであれば、あなたに何が与えられるんでしょうか。 A medida de Deus é diferente da nossa. で、神様が測っているその測りというのは私たちとは全く違います。 Porque aquilo que pensamos que é só um pouco que eu vou obedecer para Deus, existe muito mais. 小さなことを神様に従っただけでも神様にとってはそれは大きいことなんです。 Existe algo transbordante sobre a sua vida. 本当に人生が豊かになっていきます。 Existe livramento sobre a sua vida. あなたの人生に自由がもたらされます。 Número 6. Bem-aventurados os limpos de coração. 心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。 São as pessoas que defendem a santidade no seu íntimo. で、自分の信仰を持っている人たちに対しても本当に清く接することができる人です。 Porque ela se importa com o que ela está pensando. 本当に清い考えを持っています。 Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, 22. 第2テモテの手紙の2章22節を読みたいと思います。 Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo a respeito daqueles que são limpos de coração. 心の清い人たちがどんな人なのかということをパウロはテモテに対して教えてました。 Ele disse assim: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。
Ou seja, Paulo estava falando, é necessário você ter fé, é necessário você ter amor, é necessário você buscar a paz, porque esses 3 itens estão com quem está com o coração puro, buscando a Deus. で、パウロはそのテモテに対して信仰を持ってその愛を持って平和を追い求めなさいと、そしてその心の、清い心でその主を呼び求める人たちとそれを行いなさいと教えてました。Por isso que Jesus ele disse, segui a paz com todos. A palavra do Senhor diz, segui a paz. Esses itens nós temos que buscar do Senhor em nossa mudança de vida. で、自分のが変わっていくためにもイエス様は平安を求めなさいと言いました。Bem-aventurados os pacificadores. 平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。Pacificador é aquele que chegou uma má notícia no seu ouvido. Você não vai lá e fala, olha para outra pessoa, aquela pessoa está falando mal de você. 平和主義な人は例えば誰かの噂話を聞いて、噂話の本人に対してあなたはこんなこと言われていたよという話をしない人です。Mas ela vai falar, olha, procure perdoar. むしろ許すことをアドバイスします。Procure entender o outro lado da pessoa. もう一方の人に対しての理解をする人です。Vamos ver o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 18. ヤコブの手紙の3章18節を読みたいと思います。Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. 義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのです。Existe fruto que Deus quer que você colhe. で、あなたが刈り取ることができる実があります。É o fruto da justiça. 義の実です。Você ser justificado por Deus. あなたは神様によって義と認められています。Mas isso só vai acontecer quando nós semeamos a paz. ただそれは平和を作る人々によってでしか、平和のうちにまくことはできません。Semear a paz não é somente quando tudo estiver bom para você. Ah, eu não tenho nada a ver com essa situação, então eu posso semear a paz. そういう状況になったこともないし、自分は平和に過ごしているから、平和のうちにまくことができるかというと、そうではないです。Mas é bem importante você lembrar que quando for você o acusado, você lembrar de semear a paz, de ser humilde. あなたが誰かに責められている時でも平和のうちにまくこともできるし、あなたは義を呼び求めることもできます。Então, semeando a paz, colheremos o fruto da justiça em nossa vida. 義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまくことができます。E Tiago ele diz, né? Para os que exercitam a paz. Ou seja, vai ser um exercício cotidiano para a sua alma você ter que fazer isso. で、それが鍛えられた人々によってでしか義の実を結ばせることはできません。Por isso, não deixe nada tirar a sua paz. だから平和を捨ててはいけません。Vamos no último item. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. 次に義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。E juntando também aos que sofrem perseguições. 迫害されている人に対して書いてあります。As pessoas que sofrem perseguições são as que fazem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus. 義のために迫害されている人はイエス様にとどまって迫害されている人に対して言っています。Como o pastor Paulo disse no início sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. 今日もパウロ牧師はシャデラク、メシャク、アベデネゴについて話をしました。Esse é tipo de perseguição. 迫害のいい例です。Para quê? Para que venham se afastar de Deus. 神様から離れないためにすることです。Para que venham perder a fé. 時に信仰を失わせるようにそういう迫害もします。Mas, ainda que nós somos uma igreja em que ainda é permitido ter o culto, ainda está aberto este momento, existem outros tipos de perseguição.
で、迫害の、ケースでは礼拝をさせないとか、教会を開かせない者もいます。Porque ainda que não venha a perseguição religiosa contra a igreja, o Espírito Santo está tentando nos alertar e nos fortalecer para algumas coisas que estão acontecendo que nós estamos abandonando a fé. で、御霊が私たちが信仰を失わないように、失う危険性について、警告をします。Exemplo, Jó, ele perdeu tudo que tinha e ainda também se encontrou num momento de enfermidade intensa. で、例えばヨブもそうだったんですけども、全部失っても彼には本当に強い信仰心、確信を持っていました。É uma perseguição que você não está vendo alguém vindo diretamente, mas ele estava sentindo tudo indo embora, sua saúde, seus bens. É um tipo de perseguição que estava tendo contra a vida de Jó. 人に攻撃されたわけではなかったんだけども、全てを失って自分が病気になったりとか、本当に何もかもなくなってしまって、一つの迫害にも思います。Houve a perseguição dos seus amigos o acusando, dizendo: está em pecado. で、ヨブの友人たちはヨブに対して、お前のせいだ、お前の罪のせいだったりとか、責められました。Que faz a pessoa até duvidar. Nossa, eu acho que o que eu estou passando, tudo isso, acho que é porque Deus está longe de mim. で、いろんな苦しみを体験していくと、神様は私から離れてしまったんじゃないかと考えてしまうことがあります。Mas Deus, na sua soberania, lá em cima estava falando tudo bem de Jó, falando: viste o meu servo Jó, homem justo, que não se endireita para o mal. でもヨブの時はヨブが苦しみを受けている間、天の御国では神様はヨブについて本当に評価を素晴らしい評価をしてました。Então, amados, existe a perseguição da enfermidade, existe a perseguição de você perder algo, mas permaneça com a sua fé, assim como Jó permaneceu. いろんな迫害を受けるかもしれませんし、病気を患うかもしれないんですけども、ヨブのように主にとどまってください。Por isso que o Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. 神様はイザヤ書であなた方の考えは私の思いとは異なると教えました。Outra perseguição também que nós vemos foi de que Jeremias enfrentou. 迫害の他のケースではエレミヤも同じ、別の迫害を受けました。Imagina uma cidade inteira contra o profeta. で、本当に預言者に対する迫害でした。Imagina ser jogado dentro de uma cova com sujeiras ali que nem vou citar, sendo rejeitado e viver numa solidão intensa. 本当に暗闇がすごい洞窟に投げ込まれたりとかしました。Em alguns momentos chegar até duvidar do seu chamado. で、本当に自分の使命に疑いを持ちました。Mas permaneceu com a sua fé. でも信仰心を持って彼はとどまりました。Enfrentou esses tipos de perseguições. 迫害する者たちに対しても立ち向かいました。E Deus o honrou. そして神様はそれを聞かれました。Então, algumas partes em que nós vemos que os homens de Deus, eles tiveram uma certa fraqueza, mas é que Deus nos permite ver que existem perseguições diferentes uma da outra. どんな神の人でも自分が弱い時があって、そこで神様は迫害があるということ、迫害存在することを教えます。Elias, ele se sentiu esgotado, solitário, sentiu desânimos após um grande esforço. で、エリアも預言者エリアも本当にたくさんの努力をしたのに悲しみだったりとか自分が孤独に感じてました。Não é normal um homem que fez o fogo descer do céu, fazer com que pessoas se convertessem a Deus, com apenas um recado de uma mulher chamada Jezabel, ele ficar triste, desanimado e querer desistir. で、彼は本当にさまざまな神様の技を見せて、天から炎を降らせたりとか、いろんな技を示しました。É um tipo de perseguição. でも彼は悲しみを抱いてしまったのも迫害の一つのいい例です。
Moisés sentiu-se inadequado e medroso ao ser chamado para liderar o povo. モーセもそのイスラエルの民たちをその指導者としてその導くその、ことに対しても疑いを持ってました。É o que nós muitas vezes nos sentimos. 時に私たちも同じようなその感覚に陥ります。Mas faça qualquer sacrifício para permanecer na vontade de Deus. ですが、すべてのその、犠牲というのはその神様にとどまるためにすることです。Existem outros exemplos na Bíblia. 聖書にはたくさんの、手本があります。 Mas a Bíblia diz que Jesus ele nos dá o respaldo. でもイエス様はその私たちにその私たちをバックアップします。 Ele disse: se você está sofrendo por amor ao meu nome, você vai se alegrar. そのもしそのイエス様のその皆によって苦しんでいるのであれば、あなたは喜ぶことができると教えています。 Ainda que no momento presente você possa sentir as dores da perseguição, mas o Senhor está com você. 迫害を受けてその苦しむことがあっても、そのイエス様によって喜ぶことができます。 Quando nós estamos vindo para a igreja, muitas vezes dá tudo, né? Dá aquela dor, dá aquele cansaço, dá aquela tosse, dá inquietação, outras coisas que temos a fazer. その教会に来るときはその苛立ちを持ったりとか、その病気を患ったままだったりとか、そのどっかが体のどっかが痛い、疲れてるとか、本当はそのやるべきことが他にはあるのにというその考えを持ちながらその教会に来ることもたまにあります。 É porque o diabo também está querendo tentar a igreja para não ficar na vontade de Deus. そういう考えにその陥ってしまうのはその悪魔がその教会に対してそう神様にとどまらないためにそう誘惑をするんです。 Então são esses as dicas que Jesus deu de quem conhece toda a verdade para a real felicidade. でもすべてのその真理を知っていくことによって本当の幸せを見出すことができます。 Jesus não deixou palavras de felicidade como alguém: se você tiver bens materiais, você vai ser feliz. イエス様は決してそのもし何かいいものをその買ったらあなたはその幸せになりますよとは決して教えてないです。 Mas ele disse: se você perder, se você doar, se você fazer, aí você vai ter a felicidade. むしろその失うこともあるし、その苦しみを受けることもあるけれども、そこに本当のその幸せ幸福を見出すことができるよと教えています。 Por isso que quando nos convertemos, nós andamos em outro caminho. 私たちがその改心することによってその歩んでいる道を変えることができます。 Lembre-se, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. で本当に私たちはその揺さぶられてもその豊かになっていくことができます。 Uma decisão sua pode fazer transbordar em muitas áreas da sua vida que você nem almejava. であなたのたった一つのその決断でその自分がその豊かになることができます。 Se coloque de pé, vamos estar ご orando. 起立ください。祈りたいと思います。 Senhor Deus amado, em nome de Jesus agradeço, Pai, por esta manhã, por esta palavra que o Senhor ministrou em meu coração. Ajude-nos, Senhor, a ter, Pai querido, o discernimento em cada fase da nossa vida, em cada situação que acontecer, nós não venhamos agir pelo nosso próprio entendimento, mas nós venhamos agir conforme o Senhor nos deixou a base da felicidade, a base da bem-aventurança, daqueles, Pai querido, que estão buscando a Tua verdade. Senhor, hoje esse povo aqui veio buscar a Tua verdade, e que eles possam estar fazendo isso, porque somente com esta verdade vai libertá-los de toda tentação, de todo mal, de todo pecado, de todo embaraço. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder o nosso bem mais precioso, que é a nossa salvação, que nós não venhamos negociar a nossa paz, que nós não venhamos negociar a Tua presença conosco.
Pai querido, em nome de Jesus, guarde esta palavra em cada coração, trazendo libertação em suas palavras, libertação em seu jeito de olhar, libertação em seu jeito de ouvir, libertação em sua forma de pensar. Pai, em nome de Jesus, crava, Senhor Deus querido, esta palavra no coração dos teus filhos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。